Olá, bem-vindos à nossa aula de número 41. Nessa aula nós vamos falar sobre metadados. E essa aula faz parte do nosso curso de HTML. O que nós vamos ver nesta aula? Nesta aula nós vamos ver o elemento meta e vamos ver um exemplo prático da utilização deste elemento. O elemento meta, a tag meta, ou metadada, ela é utilizada para a inclusão de metadados ao documento. Esses metadados normalmente são lidos pelo navegador e por robôs de indexação de página. Os atributos mais comuns utilizados nos metadatas são char7, que define o encode do documento, viewport, que define as configurações de resolução inicial da tela para dispositivos móveis, refresh, que indica o número em segundos que a página deve esperar para ser recarregada, author, que define o nome do autor do documento, description, que define uma descrição do documento. O valor desse atributo é utilizado por muitos navegadores para a definição de bookmarks. Também temos a opção de colocar o atributo keywords, que contém palavras relevantes relacionadas ao documento HTML. Todas essas propriedades elas são muito utilizadas quando a gente está definindo Search Engine Optimization, ou seja, a optimização de buscas do documento, que é basicamente o trabalho para melhorar o ranqueamento dos documentos, das páginas, pelos robôs do Google, do Bing e de outros buscadores. Então, vamos ao nosso exemplo prático. Vamos acessar aqui, então, o nosso projeto que estamos criando desde a nossa primeira aula. E vamos criar um arquivo novo. New File, exemplo 0, 39, traço metadata, ponto, HTML. Vou definir aqui um template. Perceba que quando eu defino o template HTML5, ele já nos traz duas configurações de meta. Primeiro, a char7, que está definindo qual o encode a ser utilizado. Nós já conversamos sobre o encode em outras aulas, mas ele serve basicamente para fazer a renderização correta das palavras que contêm caracteres especiais ou acentuação, de acordo com a nossa linguagem. Como eu estou utilizando aqui Linux na minha máquina, então o char7 padrão do Linux é o TF8. Caso você esteja utilizando o Windows, provavelmente ele vai aparecer aqui a opção de ISO 96000 e alguma coisa. Não me recordo bem o número, mas ele vai dar uma outra opção aqui no valor do char7. Em seguida, nós temos aqui a propriedade meta, passando o name como viewport, e o content, passando as definições iniciais do tamanho do viewport. Quando eu uso meta viewport, eu estou definindo qual é o tamanho para as telas de dispositivos móveis. Então, eu estou indicando aqui, inicialmente, que a largura da minha tela deve ser exatamente a mesma largura do dispositivo, ou seja, a largura inicial lá do meu celular, ou do meu tablet, ou de algum outro dispositivo móvel. E também estou definindo que, inicialmente, a escala de zoom desse viewport vai ser de 1.0, ou seja, a escala normal. Ele não vai iniciar o valor com um zoom. Além dessas propriedades, nós podemos definir algumas outras, que eu vou estar definindo agora. Então, vou definir aqui, por exemplo, o name com description. Eu vou colocar aqui
como curso HTML. Vou colocar aqui também outra metadata como keywords, com conteúdo HTML, CSS, JavaScript. Também o outro como author, com o valor DJF treinamentos do content, certo? Então, essas propriedades aqui, elas vão ser lidas pelos robozinhos de indexação de páginas, né? Então, elas nos auxiliam muito quando a gente vai trabalhar para fazer a otimização da busca dos nossos sites, certo? Você está aqui também nosso title, né? Então, exemplo 039 meta, elemento meta, e no meu body vou H1 exemplo meta, verifique as informações no head do documento. Eu vou então executar o de servidor, vou acessar aqui, vou navegar por exemplo 039-meta.html, acho que é metadata que eu botei. Metadata. Ele está aqui. Exemplo meta, verifica as informações no head do documento. Então, por padrão, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajustar o title aqui. Agora sim. Então, por padrão, ele não faz nenhuma renderização diferente do conteúdo. Essas são informações apenas para leitores, como os robôs de interpretação ou o próprio browser, aqui no caso do tamanho do viewport, no caso do char 7. Certo? As informações estão setadas aqui. Esse foi o exemplo da tag de meta e nos vemos na próxima aula.